Então, eu pude ver as vestes da igreja que ela estava vestindo enquanto ela estava entrando. E este ponto será uma mensagem muito importante hoje. Porque se vocês souberem quais são as vestes que a igreja usa quando ela entra, então a igreja na Itália também pode preparar estas vestes e entrar. Aleluia! Este é o meu objetivo. Ouça-me. A outra coisa que eu vi e que me chocou é que enquanto eles estavam entrando, alguns deles tinham seus filhos com eles. Os seus filhos. Isso era muito chocante. Ver que as pessoas estavam entrando com as suas famílias. Mas nós sabemos que estaremos sós diante do Senhor. Mas isto me chocou. Isto que eu vou dizer. Que nós podemos preparar a nossa família. Que agora nós podemos entrar no céu com a nossa família. Eu fiquei muito chocado com isto. Eu fiquei muito chocado. Que pessoas entraram assim. Para mim, isso foi uma coisa nova. Isto eu não sabia. Então, ouça-me, povo amado. A segunda observação que eu vi era que as vestes eram longas. Iam até o pé. Enquanto eles entravam. E eu vi que todos eles vestiam as mesmas vestes. As mesmas vestes. Todos vestiam a mesma veste. Estas vestes eram uma veste branca e gloriosa. Por isso que eu quero tomar tempo para falar sobre isso aqui hoje. Porque isto é uma grande honra. Que o Senhor possa me mandar na Itália para falar sobre as vestes do céu. Aleluia! Então ouçam-me atentamente. Quero fazer algumas observações antes de dar a mensagem. É que eu vi que eles tinham um turbante em suas cabeças. Um turbante. Um turbante que estava amarrado assim. O turbante aqui na frente era torcido assim. Ele estava trançado, torcido assim. Aqui na frente. E era amarrado atrás. Este é o motivo da minha vinda aqui. Oh, isto é incrível. Eu vi a igreja entrar. Então, qual é a mensagem para a igreja de Cristo na Itália? Quando o Senhor me mostrou a igreja que Ele levantou, que virou à direita e entrou na nuvem de Deus. Se você for à Bíblia, você vai ver duas vindas do Messias. Uma delas se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. O som, Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Aleluia. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Aleluia. Então, nesta escritura, ele diz que quando o Messias vier, todos o verão. Todos os olhos o verão. E ele diz, até mesmo aqueles que o traspassaram. Significando, até mesmo os inimigos de Deus. E eu vou dar a outra, é Apocalipse 16, 15. Eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Aleluia! E nesta escritura, ele vem como um ladrão, nem todos o verão. Então, qual destas duas escrituras? Eu vim para anunciar a nação da Itália. Eu vim para anunciar a vocês a vinda do Messias na hora da meia-noite, à meia-noite, como um ladrão.
como um ladrão. Aleluia! É disto que eu vim falar aqui. Então, ouça-me, povo abençoado. Ele diz que o Messias virá na hora da meia-noite como um ladrão. Agora, como nós devemos nos preparar? Como que a igreja deve se preparar? A escritura que celebra esta vinda, a hora da meia-noite, é Apocalipse 19, do versículo 6 ao 9. Do versículo 6 ao 9. Esta é a escritura que o Espírito Santo usa para celebrar a vinda do Messias, na hora da meia-noite. E dentro desta escritura, há um tesouro para a igreja, de como se preparar. Posso ler agora? Apocalipse 19, do 6 ao 9. Ele diz, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava, aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina, aleluia. Isto é muito poderoso, que os fortes trovões bradavam dizendo, aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Então olha isso agora. Então ele continua dizendo, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, já se aprontou. E depois ele diz, linho finíssimo em espanhol, linho finíssimo, brilhante e puro, foi-lhe dado para vestir. Então ele diz, e nesta escritura, ele vem como um ladrão, nem todos o verão. Então, qual destas duas escrituras? Eu vim para anunciar a nação da Itália. Eu vim para anunciar a vocês a vinda do Messias na hora da meia-noite, à meia-noite, como um ladrão. Aleluia! É disto que eu vim falar aqui. Então, ouça-me, povo abençoado. Ele diz que o Messias virá na hora da meia-noite como um ladrão. Agora, como nós devemos nos preparar? Como que a igreja deve se preparar? A escritura que celebra esta vinda, a hora da meia-noite, é Apocalipse 19, do versículo 6 ao 9. Esta é a escritura que o Espírito Santo usa para celebrar a vinda do Messias, na hora da meia-noite. E dentro desta escritura, há um tesouro para a igreja, de como se preparar. Apocalipse 19, do 6 ao 9. Ele diz, então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava, aleluia, pois o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina, aleluia. Isto é muito poderoso, que os fortes trovões bradavam dizendo, aleluia, porque o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Então olha isso agora. Então ele continua dizendo, alegremo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. E depois ele diz, linho finíssimo em espanhol, linho finíssimo, brilhante e puro, foi-lhe dado para vestir. Então ele diz, o linho fino representa a justiça da igreja, a justiça dos santos. Aleluia! Então ele diz, então o anjo me disse, escreva. Ele disse, felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Aleluia!
Então esta é a escritura que celebra a visão que eu vi neste ano, no dia 15 de janeiro de 2017. Agora, dentro desta escritura está a instrução para a igreja na Itália, porque ele diz que quando aquele dia chegar, há uma celebração histórica que acontece no céu, significando, na história do céu, aquele é o dia mais importante no céu. Aleluia! E ele diz que naquela celebração histórica, ele os ouve dizendo que por causa deste evento, eles agora dizem que certamente, o nosso Deus Todo-Poderoso reina. Por que ele diz isto? Por quê? Jesus foi para a cruz. E desde que ele foi para a cruz, o céu tem estado esperando pelo dia quando o fruto da cruz, o fruto, entrará no céu. Aleluia! A razão pela qual nós nos tornamos cristãos é que um dia a igreja possa entrar. Então, se você olhar para o meu título desta mensagem diz: a igreja na porta. Isto também fala sobre tempo. A igreja na porta. Eu vi a igreja entrar. Aleluia. Então a igreja está na porta. Mas ouça-me agora. O Senhor está dizendo que quando este evento chegar, há uma instrução para o púlpito. Há uma instrução para os pastores. É por isso que esta cidade é uma cidade abençoada. O Senhor está removendo a maldição. A maldição está removendo a maldição desta cidade. Por quê? Porque os pastores mais importantes estão sentados aqui. Os pastores principais estão sentados aqui. Porque ele está dizendo: bem-aventurados aqueles que foram convidados para entrar. Eu sei que ele vai remover o veneno, porque eu vi o veneno sendo removido. Mas agora, olha a bênção maior. Que os pastores mais principais estão sentados aqui para receberem este convite para entrar. Esta é a bênção eterna. Então ele está dizendo que quando este evento acontecer, há uma responsabilidade para o púlpito, uma responsabilidade para os cristãos, porque eu vi as vestes. Ele está dizendo: fininho, finíssimo, resplandecente e puro, foi dado à igreja para vestir. Então ele diz que o linho finíssimo é a justiça da igreja. Sigam-me nisto. Isto é muito importante. Este é o segredo para entrar. Ele está dizendo que o linho finíssimo é a justiça da igreja, significando sem justiça
Ela está nua, ela não tem as vestes. Sigam-me nisto, sigam-me nisto, sigam-me nisto. Então agora, lentamente, vocês começam a entender por que eu vim. Ele está dizendo que as vestes que eu vi, que eles estavam vestindo, enquanto eles estavam entrando, é chamada de justiça. Mas em que hora? Em que hora? Em qual hora? O Senhor está anunciando a justiça. Se você olhar para a Igreja de Cristo na Itália agora. Se você olhar para a Igreja de Cristo na Itália agora, a coisa que mais falta para ela, a coisa que mais falta para ela é chamado justiça. Oh, sim. É por isso que eu vim. É por isso que quando o microfone estava me bagunçando aqui, eu fui paciente. Porque isso que eu falei é muito crítico. Muito, muito crítico. Isto é a instrução sobre a eternidade da igreja. A instrução, a palavra que define. Esta é uma conversa sobre a eternidade da igreja. Bem-aventurados são vocês que estão sentados aqui, que podem ouvir estas palavras. Por quê? Ele está dizendo, linho finíssimo foi dado a ela para vestir e entrar. Então ele diz que o linho finíssimo é a santidade da igreja. Em espanhol é santidade. Santidade. A santidade da igreja. Mas se você olhar para a hora, se você olhar para a Igreja de Cristo na Europa, a Igreja de Cristo na Itália, a Igreja de Cristo em Taranto, o que mais falta para ela é santidade. Vocês entenderam? E é por isso que o Senhor me enviou para ter esta conversa com a igreja. E ouça-me, povo amado, eu os amo tanto com o amor de Cristo. Mas ouçam-me, esta santidade aqui é tão crítica. Ela é a chave para o avivamento. Avivamento. Quando você vê a nuvem de Deus descer, a nuvem de Deus descer, quando você vê isso, a chave é a santidade. Glória a Deus. A chave é a justiça. Quando eu falei ao Quênia, antes do avivamento,
All these messages are on the web, on the tube. Todas essas mensagens estão no YouTube. You hear me saying, Você me ouve dizendo: arrependa-se, 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 Kenny, porque o avivamento está vindo, o Messias está vindo. Arrependa-se e abandone o pecado. hallelujah. Aleluia. So he's saying, Então ele está dizendo, January 15th, 15 de janeiro 2017, this year, 2017, este ano, this is nuevo caliente, hot from the throne of God, hot. isto é novo, quente, direto do trono de Deus. Hot. Quente, pão quente. He says, Ele diz, he has shown me the church entering, ele me mostrou a igreja entrando, but what she's wearing mas o que ela está vestindo is righteousness. é a justiça. And then he sends me to Italy. Então ele me envia à Itália. That means Isto significa the Lord is telling the pulpit que o Senhor está dizendo ao púlpito, in Italy na Itália, that the hour for righteousness is now. que a hora para a justiça é agora. Ora. Agora. Agora. He's saying Ele está dizendo that the responsibility of the pastor, que a responsabilidade do pastor, the responsibility of the pastor a responsabilidade do pastor is to lead Italy to righteousness. é conduzir a Itália para a justiça. Vocês me ouviram adequadamente? Vocês me ouviram adequadamente? I'm saying Eu estou dizendo the responsibility of the pulpit, a responsabilidade do púlpito, the responsibility of the evangelist, a responsabilidade do evangelista, of maestro, a responsabilidade do mestre, the responsibility of the pastor, a responsabilidade do pastor, the responsibility of the servant a responsabilidade do servo is to lead Italy to righteousness now. é conduzir a Itália para a justiça agora. Listen to me, beloved people. Ouça-me, povo amado. That is so powerful. Isto é tão poderoso, porque What the church lacks most now que o que a igreja mais falta para a igreja agora, o que falta para a igreja is righteousness. é a justiça. Which means O que significa the Lord has sent me here. que o Senhor me enviou aqui Anunciar para anunciar the revival of righteousness, o avivamento de justiça, the revival of holiness, o avivamento de santidade, the revival of repentance, um avivamento de arrependimento, that the church may repent. que a igreja possa se arrepender. And after the church repents, E depois que a igreja se arrepender, then the Lord então o Senhor will now use the church. agora usará a igreja. Linho finíssimo. He said, fine linen, Ele diz linho finíssimo, bright and clean, resplandecente e puro, was given to the church to wear. foi dado à igreja para vestir. Can I move it one step further? Posso me mover um passo adiante? Are you ready? Vocês estão prontos? Listen to me now. Ouça-me agora. He's saying Ele está dizendo that the announcement on this fine linen, que o anúncio deste linho finíssimo, hour for the fine linen, a hora para o linho finíssimo, is happening
está acontecendo when he has shown me the coming of the Messiah. quando ele me mostrou a vinda do Messias. Number 2, Número 2. he's saying Ele está dizendo that this announcement on the coming of the garment, que este anúncio das vestes is equal to preparation, readiness. corresponde, é igual à preparação, a estar pronto. Readiness, Estar pronto, preparation. preparação. He's saying Ele está dizendo that when he announces the hour for righteousness, que quando ele anuncia a hora para a justiça, the hour for fine linen, a hora para o linho finíssimo, he's saying that process ele diz que neste processo, equal to preparation este processo é igual à preparação for the coming of the Messiah. para a vinda do Messias. So now, Então agora, that is how we prepare the way in Italy. é assim que nós preparamos o caminho na Itália. Prepara el camino. That's how we prepare the way in Italy. É assim que nós preparamos o caminho na Itália. Listen to this now. Ouça isto agora. What is the role of the church then? Qual é o papel da igreja, então? He's saying Ele está dizendo that fine linen, que o linho finíssimo, bright, resplandecente, in espanhol, resplandecente, right? resplandecente, sim, Fine linen, bright resplandecente and clean e limpo, puro, was given her to wear. foi dado a ela para vestir. When I saw the church enter, E quando eu vi a igreja entrar, I could see her from far because of the garment. eu pude vê-la desde longe por causa das vestes. Tanto largo, I could see her. I could see her. A uma distância, eu podia vê-la. Por quê? The garment is bright. Porque as vestes são resplandecentes. Listen to me now. Ouça-me agora. In other words, Em outras palavras, by showing me this vision, quando ele me mostrou esta visão, the Lord is saying o Senhor está dizendo that right now, que agora the Church of Christ in Europe, a Igreja de Cristo na the Europa, Church of Christ in Italy, a Igreja de Cristo na Itália, needs to be wearing this garment. precisa estar vestindo estas vestes. Now. Agora. E ele diz When the church wears this garment, que quando a igreja veste estas vestes, it is bright. elas são brilhantes. Espanhol. Em espanhol, No es esconder. It is obvious. não é escondido, é óbvia. When you wear that garment, Quando você usa estas it vestes, is obvious. é óbvio. Everybody can see, look, the church is wearing the garment. Todos podem ver, olha, a igreja está vestindo as vestes. No, just a moment. Só um what momento. he said? Você ouviram o que ele falou? Yes. Sim, ele está dizendo That at this hour, que nesta hora the church needs to wear this garment. a igreja precisa vestir estas vestes. And when you wear it now, E quando você as veste agora, it will be bright. então a igreja será brilhante. See from far. Qualquer pessoa pode ver de longe. Like in Kenya now, Como no Quênia agora. in Kenya now, everybody can see. No Quênia agora todos podem ver. And in Italy, E na Itália, also everybody will be able to see. todos também serão capazes de ver. Por quê? When HIV, SIDA, AIDS, Quando HIV, AIDS é curada, HIV, AIDS is healed. quando HIV, AIDS é curada, In the holiness revival, no avivamento de santidade, then então, out of all the religions, all de todas as religiões, todas, now see eles agora podem ver que, olha, veja, God. o Deus vivo. Did you understand me? Vocês me entenderam? Sim, He's saying
Ele está dizendo that at this hour, que nesta hora, the darker the world, quanto mais escuro o mundo, in the world, quanto mais escuridão no mundo, brighter the church. mais brilhante será a igreja. Read with me this right away. Leiam isso comigo agora. The book of John. O livro de João. Hallelujah. Aleluia! Together. Estamos juntos? Is somebody following me now? Alguém está me seguindo agora? Hallelujah. Aleluia! The book of Matthew, first of all, Matthew chapter 5. Then we go Primeiro Mateus. chapter 9. Primeiro Mateus capítulo 5, então João capítulo 9. Summarize for you. Mateus, deixe-me resumir para Matthew vocês. chapter 5, 13 to 16. Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. You are the salt of the world. Vocês são o sal do mundo. But if you read on down, Mas se você continuar lendo mais, are the light of the dark world. ele vai dizer, vocês são a luz deste mundo escuro. Mateus 9, de 1 a 8. This is what he says. Isto é o que ele diz. Jesus entrou em um barco And crossed over e atravessou and came to his town. o mar e foi para a sua própria cidade. Him a paralytic Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico on a mat. deitado numa cama. And he says, E ele diz, when Jesus saw their faith, quando Jesus viu a fé to the deles, paralytic, ele disse ao paralítico, take heart, my son. tenha bom ânimo, meu filho, Your sins are forgiven. os seus pecados estão perdoados. Versículo 3. At this, some of the teachers of the law say to themselves, Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, fellow is blaspheming. este homem está blasfemando. Verse 4. Versículo 4. Knowing their thoughts, Conhecendo seus pensamentos, Jesus said, Jesus why disse, do you entertain evil thoughts in your hearts? por que vocês pensam maldosamente em seus corações? 5. Versículo 5. Which is easier? O que é mais fácil dizer? Say your sins are forgiven? Dizer, os seus pecados estão perdoados? Say get up and walk. Ou dizer, levante-se e ande? Versículo 6. So that you may know that the Son of Man has authority Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade on the earth, na terra forgive sin. para perdoar pecado. Say to the paralytic, Então ele disse ao paralítico, get up, levante-se, take your mat, pegue a sua maca go home. e vá para casa. Hallelujah. Aleluia. Então, versículo 7. Man got up E o homem se levantou and went home. e foi para casa. Verse 8. Versículo 8. When the crowd saw this, Quando a multidão viu isso, filled with awe, eles ficaram cheios de temor praised God, e eles glorificaram a Deus given such authority que dera tal autoridade to men. ao homem, aos homens. Aleluia. As I was coming here Enquanto eu estava vindo para cá, yesterday, ontem, the Lord showed me healing o Senhor me mostrou cura that is going to take place here. que vai acontecer aqui. Hallelujah. Aleluia. I don't know who is going to heal, Eu não sei quem vai curar, but I saw healing mas eu vi cura take place here. acontecer aqui. And then this past night, E nesta noite passada, I saw someone whose eyes are going to be healed. eu vi alguém cujos olhos serão And curados. it looks like you are not young. E me parece que você não é muito jovem. Not young. Você não é jovem. It's not a young person. Não é uma pessoa jovem. I saw your hair. E eu vi o teu cabelo. It seems your hair has gray hair, some mixed with white hair. Me parece que o seu cabelo tem cabelo grisalho misturado com cabelo When the preto. Lord says so, there is no limit. Mas lembre-se, quando o Senhor diz isso, não há limite.
He may show me one person Ele pode me mostrar uma pessoa with whitish hair within his hair, gray, old. com o cabelo já grisalho misturado com cabelo escuro. But when he shows me those eyes open, Mas quando ele me mostra aqueles olhos se abrirem, there is no limit. não há limite. Not just that person. Não é apenas esta pessoa, Because of the hour por causa da hora and the glory. e da glória. Because now Jesus is coming Porque agora Jesus está vindo and we must prepare all things. e nós temos que preparar todas as coisas. Repeat this. Deixe-me repetir isto. When I was coming yesterday, Quando eu estava vindo ontem, the Lord showed me o Senhor me mostrou great healing going to take place here. que grande cura vai acontecer aqui. Hallelujah. Aleluia! But yesterday at night, Mas ontem à noite, last night, nesta noite passada, he showed me, I think it's a man. ele me mostrou, eu acho que é um I see homem, you have a little bit of long hair, not so much, but a little bit of long hair. porque eu vi que tem um cabelo um pouquinho comprido Whitish hair e é um cabelo grisalho, branco, mixed there. que é misturado, não é totalmente grisalho. Opens your eyes. E o Senhor abre os seus olhos. I may not know you, Talvez eu não te conheça, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. then E então, I also heard eu também ouvi, and saw this past night e eu vi, nesta noite passada, someone that had a tumor in the stomach alguém que tinha um tumor no estômago, and the tumor disappeared. e o tumor desapareceu. Hallelujah. Aleluia! That I have seen. Isto eu vi. But listen to me. Mas ouça-me, What is the Lord saying in this scripture? o que é que o Senhor está dizendo nesta escritura? The Lord is saying, O Senhor está dizendo, and they praised God, e eles louvaram, glorificaram a Deus, given man que dera ao homem such authority. tamanha autoridade. And if you read the same, if you go to John later, John, E se por mais tarde você for ao Evangelho de João, Jesus saying, você ouve Jesus dizendo, I am the light of the world. eu sou a luz do mundo. And now here you see E agora aqui neste Evangelho você the vê works of Jesus que as obras de Jesus make the other people, fez com que as outras pessoas, praise God, our God. louvassem, glorificassem a Deus, o nosso Deus. Ah, Saying, ele está dizendo Kenya, que no Quênia, when the doctors come with 2 medical records, quando os médicos vêm com 2 registros médicos crossed over e atravessou and came to his town, o mar e foi para a sua própria cidade. him a paralytic, Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico on a mat. deitado numa cama. And he says, E ele diz, when Jesus saw their faith, quando Jesus viu a fé to the deles, paralytic, ele disse ao paralítico, take heart, my son, tenha bom ânimo, meu filho, your sins are forgiven. os seus pecados estão perdoados. Versículo 3. At this, some of the teachers of the law say to themselves, Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos, fellow is blaspheming. este homem está blasfemando. Verse 4, Versículo 4. knowing their thoughts, Conhecendo seus pensamentos, Jesus said, Jesus why disse, do you entertain evil thoughts in your hearts? por que vocês pensam maldosamente em seus corações? 5, Versículo 5. which is easier? O que é mais fácil dizer? Say your sins are forgiven, Dizer, os seus pecados estão perdoados? to say get up
and walk. Ou dizer, levante-se e ande. Versículo 6. So that you may know that the Son of Man has authority Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade on the earth na terra to forgive sin. para perdoar pecado. Say to the paralytic, Então ele disse ao paralítico, get up, levante-se, take your mat, pegue a sua maca go home. e vá para casa. Hallelujah. Aleluia. Então, versículo The 7. man got up E o homem se levantou and went home. e foi para casa. Verse 8. Versículo 8. When the crowd saw this, Quando a multidão viu they isso, were filled with awe, eles ficaram cheios de temor praised God, e eles glorificaram a Deus given such authority que dera tal autoridade to men. ao homem, aos homens. Aleluia. As I was coming here Enquanto eu estava vindo para cá, yesterday, ontem, the Lord showed me healing o Senhor me mostrou cura that is going to take place here. que vai acontecer aqui. Hallelujah. Aleluia. I don't know who is going to heal, Eu não sei quem vai curar, but I saw healing mas eu vi cura take place here. acontecer aqui. And then this past night, E nesta noite passada, I saw someone whose eyes are going to be healed. eu vi alguém cujos olhos serão And curados. it looks like you are not young. E me parece que você não é muito jovem. Not young. Você não é jovem. It's not a young person. Não é uma pessoa jovem. I saw your hair. E eu vi o teu cabelo. It seems your hair has gray hair, some mixed with white hair. Me parece que o seu cabelo tem cabelo grisalho misturado com cabelo When the Lord preto. says so, there is no limit. Mas lembre-se, quando o Senhor diz isso, não há limite. He may show me one person Ele pode me mostrar uma pessoa with whitish hair within his hair, gray, old. com o cabelo já grisalho misturado com cabelo escuro. But when he shows me those eyes open, Mas quando ele me mostra aqueles olhos se abrirem, there is no limit. não há limite. Not just that person. Não é apenas esta pessoa, Because of the hour por causa da hora and the glory. e da glória. Because now Jesus is coming Porque agora Jesus está vindo and we must prepare all things. e nós temos que preparar todas as coisas. Repeat this. Deixe-me repetir isto. When I was coming yesterday, Quando eu estava vindo ontem, the Lord showed me o Senhor me mostrou great healing going to take place here. que grande cura vai acontecer aqui. Hallelujah. Aleluia! But yesterday at night, Mas ontem à noite, last night, nesta noite passada, he showed me, I think it's a man. ele me mostrou, eu acho que é um I homem. see you have a little bit of long hair, not so much, but a little bit of long hair. Porque eu vi que tem um cabelo um pouquinho comprido Whitish hair e é um cabelo grisalho, branco, mixed there. que é misturado, não é totalmente grisalho. Opens your eyes. E o Senhor abre os seus olhos. I may not know you, Talvez eu não te conheça, eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. E então, I also heard eu também ouvi, and saw this past night e eu vi, nesta noite passada, someone that had a tumor in the stomach alguém que tinha um tumor no estômago, and the tumor disappeared. e o tumor desapareceu. Hallelujah. Aleluia! That I have seen. Isto eu vi. But listen to me. Mas ouça-me, What is the Lord saying in this scripture? o que é que o Senhor está dizendo nesta escritura? The Lord is saying, O Senhor está dizendo, and they praised God, e eles louvaram, glorificaram a Deus, given man que dera ao homem such authority. tamanha autoridade. And if you read the same
if you go to John later, John, E se mais tarde você for ao Evangelho de João, Jesus saying, você ouve Jesus dizendo: I am the light of the world. eu sou a luz do mundo. And now here you see E agora aqui neste Evangelho você the vê works of Jesus que as obras de Jesus make the other people, fez com que as outras pessoas, praise God, our God. louvassem, glorificassem a Deus, o nosso Deus. Saying, Ele está dizendo Kenya, que no Quênia, when the doctors come with 2 medical records, quando os médicos vêm com 2 registros médicos, um deles diz HIV/AIDS positivo and another one says now negative, e o outro diz agora negativo. and then E então they have taken to many medical schools, universities, eles levam esses registros a muitas escolas de médicos e universidades para examinar o sangue. and they find it has changed. E eles descobrem que mudou, que o sangue mudou. Ele diz Out of all the religions, que então de todas as religiões, everybody can now see todos agora podem ver that the living God is there. que o Deus vivo está lá. Hallelujah. Aleluia! You understand what I'm saying? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Oh, sim! He's saying Ele está dizendo this is the hour for the church. que esta é a hora para a igreja. This hour is for the church. Esta hora é para a igreja. When the well, agua, the well, Quando os poços de água se tornam curados, and geologists geólogos come to us vêm a nós and say e dizem: it is not possible to change the rocks so many kilometers under the earth. não é possível mudar as rochas tantos quilômetros abaixo no subterrâneo. Isto tem que ser Deus, ele está dizendo. Esta é a luz que nós vimos resplandecer. Esta é a luz que a igreja tem que resplandecer. Aleluia. Esta é a igreja que tem que resplandecer. Aleluia. Ele está dizendo que esta é a hora para a justiça na igreja. Por quê? Somente a justiça pode trazer o avivamento. Somente a santidade é a chave para o avivamento. Ele está dizendo que quando nós nos arrependemos e abandonamos o pecado, agora o Senhor trará o avivamento. E quando Ele trouxer o avivamento, agora a luz de Cristo resplandecerá no mundo em trevas. É por isso que eu vim. Tá, melhor com o microfone. Ele está dizendo que a razão pela qual Ele me enviou à Itália agora é para anunciar a esta nação: eu vi a vinda do Messias. And I have seen the entry of the church. Que eu vi a entrada da igreja. However, Entretanto, number 3, to also announce número 3, para também anunciar that this is the hour que esta é a hora when the Lord is visiting the nation. quando o Senhor está visitando as nações. Hallelujah. Aleluia! And the pastors E os pastores, who have the jabez, the key, vocês têm as chaves to open for the Lord to enter para abrir para o Senhor entrar and revive the church. e avivar a igreja. And he's saying E Ele está dizendo that when you open that door, que quando você abre esta porta, you change your sermon. você muda o seu sermão. Você começa a pregar: arrependa-se, arrependa-se e abandone o pecado. Então você começa a pregar santidade, santidade para preparar as nações. Aleluia. Então ele está dizendo que há um avivamento agora visitando a igreja. Um avivamento histórico. Eu sei que alguns de vocês estiveram no Quênia. Out of control. É totalmente fora do controle. Because Por quê? you have millions
of people running, not walking, running to Jesus. Vocês têm milhares de pessoas não andando, mas correndo para Jesus. E quando eles correm para Jesus, They repent, eles se arrependem, baptized, são batizados, and they are shown the highway of holiness. então é mostrado para eles o caminho de santidade. Autopista. O caminho, Highway of holiness. o caminho de santidade. What a treasured moment in the church. Que momento que é um tesouro para a igreja. Ele está dizendo That right now, que agora, when you look at the garment of the church in Italy, que quando você olha as vestes da igreja na Itália, tiene mucho manchas. tem, Stains. tem muitas manchas. Stains. Manchas. One of the stains is called Uma das manchas é chamado theology, modern theology. teologia moderna. Teologia moderna. Liberal theology. Teologia liberal. Theologia liberal. Una teologia Teologia liberal. The theology that says A teologia que diz that pastor is very educated. que os pastores são muito educados. And so, E então, the pastor o pastor has tolerância to sin. tem tolerância com o pecado. Tolera o pecado. I have been sent by the Lord, Eu fui enviado pelo Senhor, the ancient God, ancient. o Deus antigo, Deus antigo. And that ancient God, E este Deus antigo, He is holy. ele é santo. That God Este Deus does not have modernismo in Him. não tem nenhum modernismo nele. lui. Does not have postmodernismo. Não tem pós-modernismo. He says, Ele diz: be holy, sede santos, I am holy. porque eu sou santo. That is the God who sent me here. Este é o Deus que me enviou aqui. And I know I'm speaking to many nations by radio live. E eu sei que eu estou falando a muitas nações ao vivo pela rádio. But it's so powerful Mas é tão poderoso to hear the Lord saying ouvir o Senhor dizendo to Italy, para a Itália: let us return to the old gospel of the cross and the blood. vamos retornar ao antigo evangelho da cruz e do sangue. Evangelio Antigua, Evangelho antigo, velho. the ancient gospel. O evangelho antigo. Modern Italy. Italy is modern. Moderna, very modern, this country. Itália moderna. A Itália, este país é muito moderno. Mas ouça-me, There is a new instruction here. há uma nova instrução aqui. I have seen the church enter. Eu vi a igreja entrar. And the Lord has sent me to Italy. E o Senhor me enviou à Itália Tell the church, para dizer à igreja: let us return to the ancient God of Israel. vamos retornar ao antigo Deus de Israel. The ancient God. O Deus antigo. Let us return Vamos retornar to the ancient cross of Jesus. à antiga cruz de Jesus. Ancient blood of Jesus. O antigo sangue de Jesus. No modernism, no. Não, nenhum modernismo, não. No tolerance to sin. Nenhuma tolerância ao pecado. I have brought back the gospel of the cross. Eu trouxe de volta o antigo evangelho da cruz. I have brought back the original gospel of the blood. Eu trouxe de volta o evangelho original do sangue. You heard me saying that the well got healed. The water got healed. Vocês me ouviram dizer que os poços foram curados, a água sarada. Vocês HIV/AIDS changed, also healed. me ouviram dizer que a HIV mudou, também foi curada. Sangue cambiato. That is the power of the blood of Jesus. Este é o poder do sangue de Jesus. Hallelujah. Aleluia! That is what he means. É isso que ele quer dizer. He's saying Ele está dizendo that we have to clean out
modernismo from the church. que nós temos que limpar, arrancar fora o modernismo da igreja. Yesterday, Ontem, I was speaking to one of your TV, was interviewing me, the television here. uma das suas TVs estava me fazendo uma entrevista na TV. And I told him, E eu disse para ele, I have come with a broom eu vim com uma vassoura to clean the house. para limpar a casa. Hallelujah. Aleluia! Because Porque the Lord wants to bring revival. o Senhor quer trazer avivamento. He wants to visit the land. Ele quer visitar a terra. And the church has responsibility. E a igreja tem responsabilidade. Let me tell you one secret. Deixe-me dizer-lhes um segredo. Right now, Agora, this is the hour for the church. esta é a hora para a igreja. The whole world. Agora, no mundo inteiro, And in total mundo. em todo o mundo, Esa es la hora para la iglesia. This is the hour for the church. esta é a hora para a igreja. Because Por quê? the whole world is Porque o mundo inteiro está buscando soluções. In economia, Na economia, in Iraq, in Syria, no Iraque, na Síria, o mundo inteiro está buscando soluções. you can tell. Você pode dizer, It's as though the whole world is crying out. é como se todo mundo estivesse gritando. If you look at Mosul in Iraq, Se você olhar para Mossul, no Iraque, Líbia, Somali, Somália, Síria, where? onde? The whole world O mundo inteiro. is as though they are looking for a savior. É como se eles estivessem olhando, procurando um Salvador. That savior, we know him. Mas aquele Salvador nós o conhecemos. É Jesus. Aleluia! This hour belongs to the church. Esta hora pertence à igreja. É a hora para a igreja. This hour belongs to the church. Esta hora pertence à igreja. That's why the church has the treasure, the key. É por isso que a igreja tem um tesouro, ela tem a chave. Kenya is different now. No Quênia é diferente agora. It's different. É diferente. Even the doctors now, they send their patients to the healing service. Até mesmo os médicos agora mandam seus pacientes para os cultos de cura. Even the doctors come to me and say, I want to be born again and serve that Jesus. Até os médicos dizem, eles vêm a mim e dizem, eu quero nascer de novo e servir este Jesus. I want to be born again and serve that Jesus. Eu quero nascer de novo e servir este Jesus. But now the Lord has sent me to Italy. Mas agora o Senhor me enviou à Itália. Italy will be the same. Na Itália será a mesma coisa. If we can catch this instruction, Se nós agarrarmos esta instrução, and the instruction says, e a instrução diz, let us begin a repentance revival in the church. vamos começar um avivamento de arrependimento na igreja. Let's begin a repentance revival in the church. Vamos começar um avivamento de arrependimento dentro da igreja. Look at this now. Olha isso agora. One of the big stains on the garment Uma das maiores manchas nas vestes is called homosexuality. é chamado homossexualismo. Homosexuality in the church. Homossexualismo dentro da igreja. Isso tem que ser limpado. Oh yes. Assim, Homosexuality in the church homossexualismo dentro da igreja must be cleaned out. tem que ser limpo, tirado fora. Hallelujah. Aleluia. It must be cleaned out. Tem que ser limpo. Homosexuality in the church. O homossexualismo dentro da igreja. Lesbianism in the church. Lesbianismo dentro da igreja. Modernism in the church Modernismo na igreja. must be cleaned out. Tem que ser limpo, tem que ser tirado. That's why I came. É por isso que eu vim. That we may go back to the original salvation. Para que nós possamos voltar à salvação original. Yes. Sim, Salvación de la cruz. a salvação da cruz. Salvación de la sangre. A salvação do sangue, That has power for deliverance. que tem poder para libertar.
So he's saying Então ele está dizendo that on January 15th, que em 15 de janeiro, when I saw the church enter, quando eu vi a igreja entrar, listen to this now. ouça isso agora, On January 15th, em 15 de janeiro 2017, de 2017, when I saw the church enter, quando eu vi a igreja entrar, the most important thing I saw in that vision a coisa mais importante que eu vi naquela visão was the garment. foram as vestes. As vestes. E ele diz This hour, que nesta hora, when the church wears the garment, quando a igreja veste, usa as vestes, everybody in Italy will see that, look, that is the garment of the Lord. todos na Itália olharão e dirão, veja, estas são as vestes do Senhor, Because it should be bright. porque elas devem ser resplandecentes. The Lord is saying O Senhor está dizendo, that no matter the environment in Europe, no matter, não importa qual seja o ambiente, o contexto na some Europa, of you, alguns de vocês, probably you suffer persecution. talvez vocês estão passando por perseguição, estão sendo perseguidos. Maybe Talvez for standing with righteousness. por permanecer firmes na justiça. But remember Mas lembre-se that this garment I saw, que estas vestes que eu vi, which allowed the church to enter, que permitem a igreja entrar, that is the recompensa. esta é a recompensa. The compensation for the suffering you have gone through in this world. Esta é a compensação pelo sofrimento pelo qual você tem passado neste It does mundo. not matter what suffering you go through. Então não importa que tipo de sofrimento você tem passado, Don't damage the garment. mas não estrague, não suje as vestes, por favor. The garment is the symbol of the church that has overcome death. Porque estas vestes são o símbolo da igreja que venceu a morte. Venceu a morte. Ah, ele está dizendo The garment I saw que as vestes que eu vi is the symbol of the church that is going to eternity with God, overcome death. é o símbolo da igreja que entrará na eternidade com Deus, que venceu a morte. Ah, So then let us prepare that garment, right? então vamos preparar essas vestes, certo? That garment, Estas vestes, when I saw them enter, quando eu os vi entrar, them have defeated death, muerte finished. todos eles venceram a morte, acabou a Did morte. you understand me? Vocês me entenderam? Yes, so now Sim, we então, need to prepare this garment. então agora nós precisamos preparar essas vestes. E é por isso que eu vim. It is a beautiful time in the church. É um lindo tempo na igreja. That's why my heart is full of so much joy. É por isso que o meu coração está tão cheio de tanta alegria. I know this one, if you take this message É por isso que eu sei que se você agarrar esta mensagem and prepare, e se preparar, Italy must enter. a Itália tem que entrar. Hallelujah. Aleluia! Listen to this now. Ouça isso agora. The Lord is saying this. O Senhor está dizendo isto. He's saying Ele está dizendo that the church needs to go to the base, back to the basics of salvation. que a igreja precisa voltar aos básicos, à base da salvação. So you can prepare the nation. Então vocês podem preparar as nações. Listen, beloved people. Ouça-me, povo amado. Listen to me now. Ouça-me agora. The Bible promised this hour. This hour. A Bíblia prometeu esta hora. Coming here is not coincidence, no. Então a minha vinda aqui não é coincidência, não. The Lord has used you very powerfully. The Lord has used you to invite me here. O Senhor te usou muito poderosamente para me convidar para vir aqui. It's not coincidence. A minha vinda aqui não é coincidência. The Bible promises this hour. A Bíblia promete esta hora. Listen now, listen now. Ouça agora, ouça If you agora. go to the book of Amos chapter 9, Se você vai ao livro de Amós, capítulo 9, verses 11 and 12. versículos 11 e 12. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado To its ruins, e restaurarei as suas ruínas, and build it as it used to be, e eu a reerguerei como ela costumava ser. E ele continua e continua.
Agora ouça-me. Ele está falando sobre a restauração de Israel. But look at this now. Mas olha isso agora. Porque ele nos enxertou dentro da promessa de Abraão. Agora nós fazemos parte do mercado comum de Israel. Assim como você tem a União Europeia, agora estou falando da comunidade de Israel da mesma forma também. Aleluia. Por causa da promessa que ele deu a Abraão. Então ele pegou a igreja dos gentios e enxertou. Então agora, ele agora nos colocou dentro do mercado comum de Israel. Olha isso agora. Então essa escritura agora também se aplica à igreja. Ele disse, naquele dia eu voltarei, eu retornarei e restaurarei a tenda caída de Davi. Olha isso agora. Naquele dia, significando, Deus separou. Ele separou um tempo específico, determinado. Um tempo determinado que ele separou este tempo. E ele disse: When the fullness of time arrives, quando a plenitude do tempo chegar, when the fullness of time arrives for the appointed season, quando a plenitude do tempo chegar para a estação apropriada, determinada, ele diz: eu voltarei and restore e restaurarei David's fallen tent. a tenda caída de Davi. We know Nós sabemos you are the holy tent of the Holy Spirit. que vocês são a tenda santa, o tabernáculo santo do Espírito Santo. E agora, If you look at the tent of the Holy Spirit in Italy now, se você olhar para a tenda, o tabernáculo do Espírito Santo na Itália agora, dressed você vai ver as mulheres usando roupas agarradas show the anatomia. para mostrar a sua anatomia. Codicia sexual in espanhol. Cobiça sexual. Cobiça sexual dentro da igreja. Señor has seen. E o Senhor viu. Sexuality he has seen. Ele viu o homossexualismo. Dresses he saw. Ele viu os vestidos curtos. False apostles he saw. Ele viu os falsos apóstolos. False prophets he saw. Os falsos profetas, ele viu. And he said, E ele disse: I have put aside a certain season, eu separei e determinei um tempo determinado. an appointed season. Um tempo, uma estação determinada. And when that appointed season arrives, E quando este tempo determinado chegar, he says, ele I diz: will restore all things. eu vou restaurar todas as coisas. Hey, Ei! he says, Ele I diz: will rebuild eu reconstruirei the fallen tent. a tenda caída, significando There is apostasy. que há apostasia, There is a fall. há uma queda. That's why I said, É por isso que eu disse: something is not accident. a minha vinda não é acidente. The Lord already put aside this season for repentance. O Senhor já separou este tempo para arrependimento. Arrepentimiento. Arrependimento. Todas cosas. Para restaurar todas as coisas. Ah! And he said, E ele disse: restore to where? To where? restaurar para quê? Como? Voltar ao quê? Beloved nation of Italy. Ouça-me, o povo da nação amada da Let me Itália. tell you something. Let me tell you something. Deixe-me dizer-lhes algo. Known in the whole world. A Itália é conhecida no mundo inteiro. Even now, the Mosul Dam in Iraq, the dam,
Agora, a mesquita no Iraque. A mesquita no Iraque. Italian engineers. São engenheiros italianos. Somente. Only the Italian engineers Somente os engenheiros italianos to rebuild it and restore it. são capazes de reconstruir e restaurar. Dam in Iraq. A, I follow everything. I follow very carefully. a mesquita no Iraque, eu sigo tudo, eu acompanho tudo muito bem. A construção de estradas na África, Italian engineers. os engenheiros italianos, Best in road. eles são os melhores em estradas, em construção. Listen to this now. Agora, ouça isso agora. If a building or a road, let's say a bridge is broken, Vamos dizer que se uma ponte é quebrada, Italian engineers e você chama os engenheiros italianos, e você diz para eles, build it. eu quero que vocês reconstruam esta ponte. What will the Italian engineer ask you? O que é que os engenheiros italianos vão te perguntar? Question he will ask you. Qual é a primeira pergunta que eles vão te fazer? Question he will ask you is this. A primeira pergunta que eles farão é esta. And look at the building. Eles virão, olharão o prédio, a construção ou a ponte, Broken. quão quebrada Negligence. pela negligência, Abandonment. abandono, abuso, falta de uso, mau uso, ela está The destruída. Italian engineer will ask you. A primeira pergunta que os engenheiros italianos farão, eles vão te perguntar: Can you show me the original blueprint of this building? você pode me mostrar o plano original, a arquitetura original deste prédio? Hey! Ei! Eles vão te perguntar. The original drawings of this building. Você- The engineering design of this building. Você pode me mostrar a planta original, o desenho original deste prédio? Then he will know Então ele saberá how to restore it from the fall back to the original. como restaurá-lo da queda ao original, de volta ao original. Vocês entenderam? The original. Você tem que conhecer o original. So when he says, Ele diz: in that day, naquele dia, appointed time, naquele tempo determinado, will come eu virei and restore e restaurarei fallen hearts a tenda in caída the church. na igreja. Saying, Ele está dizendo: put it back to the original printing, the original creation. I'll put it back to the Garden of Eden. eu levarei de volta ao plano original, à criação original. Eu levarei de volta ao jardim do Éden. Put it back Eu levarei de volta to the book of Genesis chapter 1, 26 al 27. Eu levarei de volta ao livro do Gênesis, capítulo 1, do 26 ao 27. Gênesis, capítulo 1. Genesis chapter 1, 26, 27. Gênesis, capítulo 1, 26 e 27. Ele diz: This is what he says. é isso que ele diz. He says, Ele diz: Genesis 1, 26, 27. Then God said, então Deus disse: make man in our image and likeness. façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, And let him have dominion. Let him rule over the fish of the sea, e que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, in the air, as aves do céu over all the livestock. e sobre todos os animais. I need to finish this. Eu preciso acabar isto. The original blueprint, O plano original, the original design, o desenho, o design original de Deus foi onde and Eve, Adão e Eva, they have not yet fallen, quando eles ainda não tinham caído, walking with God. e eles andavam com Deus, There is no death. e não havia morte, There is no disobedience. não havia desobediência, There is no ungodliness.
não há impiedade, não há pecado, não há morte. He's walking with God. Adão está andando com In Deus the cool of the day. na viração do dia. E ele está dizendo Powerful original design. que este é um poderoso design original. Não há pecado, There is no disobedience. não há desobediência, Righteousness há somente justiça, santidade, with God. retidão diante de Deus. In the beginning. No começo, That is where there was no sin. Somebody. é onde não havia pecado, povo. Ele está dizendo That is the original plan. que este é o plano original. And to prove that that was right, E para provar que isto era certo, in Genesis 5:21 on, em Gênesis 5, do 21 em diante, see Enoch você vê Enoque walking with God. andando com Deus Not die. e não morreu. Follow me, follow me. Sigam-me, sigam-me. Sigam-me nisso agora. So, Então, the Lord has come to ask me to tell you, o Senhor me enviou e me pediu para dizer-lhes: Christ in Italy, Igreja de Cristo na Itália, right now, agora, the nations are returning to the holiness of God. as nações estão retornando à santidade de Deus. Nations are they are returning to the righteousness of God. As nações estão retornando à justiça de Deus. Europe, Europa, Europa, the nation as nações, agora, are returning to Jesus. estão retornando para Jesus. Europa. How about Europe? E quanto à Europa? When will Europe return? Quando a Europa retornará? If you read Isaiah chapter 1 verse 3, Se você ler Isaías capítulo 1, versículo 3, ele diz: even the cow, the bovine, mesmo até mesmo o boi, the cow o boi, uma vaca, knows its owner's manger. ele conhece a mão do seu dono. Conoce casa de maestro. He knows his owner's home. Ele conhece a casa do seu dono. The cow, A vaca, o boi, the os bovinos, o boi. he knows Ele conhece when he is eating grass there. que quando ele está comendo a grama lá, e o tempo passa, e as trevas vêm, He knows when he is lost. ele sabe quando ele está perdido. The bovine, the cow. O boi, as vacas, Cow is lost. quando uma vaca está perdida, He will know ela saberá. to himself, E ele dirá para si mesmo: I am lost. eu acho que estou perdido. I need to go back to my master. Eu preciso voltar para o meu mestre. Ah, olha isto. He says Ele diz: that even the donkey, até mesmo o jumento, the donkey conhece and eats fodder. The Quando ele- master's manger. quando ele come na manjedoura do seu dono. He knows Ele sabe that when I go to that home, que quando eu vou para aquela casa, master's home, a casa do meu dono, good food, eu vou receber boa comida e eu vou comer. I'll get shelter from the winter. Eu terei abrigo contra o inverno. Benefit and care. Eu terei Good care. benefícios e bons cuidados. essere preso cura bene. And because of that, E por causa disto, he senses a sense of obligation o jumento, ele tem um senso de obrigação to return to his master.
de retornar ao seu dono. Why is it that Europe does not know where to return to? Como é que a Europa não sabe para onde voltar? Why is it that Europe Por que é que a Europa does not know its owner, its own não conhece o seu dono, o seu criador? When we return to the Father's house, Quando nós voltamos para a casa do Pai, He will take care of us. Ele vai cuidar de nós. He will protect us. Ele nos protegerá. Europe, Europa, in all your Europa, La mucca, il bovino. all your cars, com todos os teus carros, your GPS, os seus GPS, Il vostro satellite navigatore. os seus GPS, the car a vaca Mucca, does not have GPS, não tem GPS, navigatore. but it knows how to get back. mas ela sabe como voltar para casa. Ei! 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 But in Europe, Mas na Europa, agora, Ora, you have GPS, o seu GPS, you have Facebook, o teu Facebook, you have Google, o teu Google, you have WhatsApp, o teu WhatsApp, but you don't know how to go back home. com tudo isso você não sabe como voltar para casa. Turn to the Father. Vamos voltar para o Pai. Even the donkey, Até mesmo o jumento. O jumento, feed it well, quando você o alimenta bem, feels obliged to return to you. ele se sente obrigado a voltar para você. The cow does not have a Holy Spirit, A vaca não tem o Espírito Santo, but the church has Holy Spirit. mas a igreja tem o Espírito Santo. Let the church know how to go back home. Que a igreja saiba como voltar para casa. Without Holy Spirit, Não tem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, knows how to return. a vaca sabe como voltar. We have Holy Spirit. Nós temos o Espírito Santo. Really need to get back home. Nós realmente precisamos voltar para casa. Hallelujah. Aleluia! Everybody rise up on your feet. Todos se levantem. Hallelujah. Aleluia! Just return. Vamos voltar. That's why I have come. É por isso que eu vim. I have come to call the church in you. Eu vim para chamar a igreja na Europa, Call the church in Italy. para chamar a igreja na Itália, The church in Taranto. para chamar a igreja em Taranto, Return to its owner. para retornar ao seu dono, Return to the Father. para retornar ao Pai, Return to the Lord. para retornar ao Senhor. We get there. E quando nós chegarmos lá, Take care of us. Ele vai cuidar de nós. Very well. Muito bem. molto bene. He will protect us. Ele nos protegerá. He will heal us. Ele nos curará. He will revive us. Ele nos avivará. Deliver us. Ele nos libertará. Return home. Vamos voltar para casa. Hour has come A hora chegou for us to realize para nós entendermos that we are lost. que estamos perdidos That in the kingdom of God, e que no reino de Deus there will be no sin. No sin. não haverá pecado. There will be no sin. Não haverá pecado. The sinful life we are living today, Então a vida pecaminosa que nós estamos vivendo hoje very deadly, very dangerous, peligroso. é muito perigosa, muito mortal. Beloved people, Povo amado, in the glorious kingdom that I saw the church enter, no glorioso reino no qual eu vi a igreja entrar, there will be no modern Christian, moderna, no. não haverá um cristão moderno, There will be a holy Christian, mas haverá um cristão santo, a righteous Christian, um cristão justo, a repentant heart. um coração arrependido. I know you live in this beloved country, Eu sei que vocês estão vivendo neste país amado, one of the superpowers of the world. uma das superpotências do mundo. You have nuclear energy. Vocês têm energia nuclear. In Africa, sometimes the electricity goes off.
Na África, algumas vezes a eletricidade acaba. Sometimes electricity Algumas vezes a eletricidade simplesmente acaba quando você está pregando. Quando predichiamo. But here, Mas aqui you have unlimited. você tem ilimitado. In Africa, Na África, sometimes when you get cancer, algumas vezes quando você tem câncer, you have to go to India você tem que ir à Índia. if you have money Se você tiver dinheiro, for the doctors there to work on you. para que os médicos lá trabalhem em você. But in this country, Mas neste país, you have all the top doctors here. vocês têm os mais altos médicos aqui, especialistas. In Africa, Na África, because of that situation, por causa desta situação, they have learned eles têm aprendido depend on Jehovah. a depender de Jeová. Eles aprenderam Depend on Jesus. a depender de Jesus. Eles aprenderam a ouvir. When they hear, Quando eles ouvem, repent and return to me. arrependam-se, voltem para mim. Quickly repent and return to him Eles rapidamente se arrependem e voltam para Ele. because of the benefits Por causa dos benefícios. of the Lord. Os benefícios do Senhor. Mas hoje, Asking the Italian people, eu estou perguntando ao povo italiano, por favor, focus on the eternal benefits of the Lord. vamos focar nos benefícios eternos do Senhor. Those who want to receive the Lord and repent, lift up your hands before I leave. Aqueles que querem receber o Senhor e se arrepender, levantem as suas mãos bem alto. I leave. Antes de eu sair, Remember, I lembre-se, can see all the hands are lifted up. eu posso ver que todas as mãos se levantaram. E isso é poderoso. Lift it very high up. Então vamos levantar bem alto. Muy alto. Bem alto. Let us return to Jesus. Vamos retornar a This Jesus. is the season, Porque este é o tempo. the appointed season, O tempo determinado everything. de restaurar todas as coisas. Mighty Jesus. Diga, poderoso Jesus. I love you, Jesus. Eu te amo, Jesus. And I receive you today. E eu te recebo hoje. Lord Jesus. Senhor Jesus. Más fuerte, por favor. Señor Jesús. Senhor Jesus. Mais forte. Today. Eu me arrependo hoje. And turn away from sin. E abandono o pecado. And ask you, Jesus, E te peço, Jesus, to establish holiness in my life. para estabelecer a santidade em minha vida. Establish holiness in my life. Estabeleça a santidade na minha vida. And bring revival in my ministry. E traga avivamento ao meu ministério. In the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amen. Amém. Father, in the mighty name of Pai, no poderoso nome de Jesus, your word, eu te peço que estabeleça a tua palavra holiness e santidade in the lives of these precious people, nas vidas deste povo precioso. and bring revival into Italy. E traga avivamento à Itália. And let revival consume the hearts of the children in this home. E que o avivamento consuma os corações nesta terra. Their sons and daughters, Dos seus filhos e filhas. that they may prepare the way, Que eles possam preparar o caminho. a holy way, Um caminho santo. the glorious coming of the Messiah. Para a gloriosa vinda do Lord, Messias. I ask you to bless these people Senhor, eu te peço para abençoar este povo com avivamento. in the mighty name of Jesus. No poderoso nome de Jesus. Amém. Bless you.
Muito obrigado. Que o Senhor os abençoe. Bring somebody else in the evening. Certifique-se de que você traga outra pessoa à noite. Pegue alguém e traga aqui. A unção de cura do Senhor está aqui. May the Lord bless you. Shalom. Que o Senhor os abençoe. Shalom.